Bom dia, graça e paz. Hoje vamos ler o 19º capítulo de Provérbios, que diz assim, o sábio: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que lhe dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, é um gotejar contínuo às contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não visitará o mal. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e não tem disposição nem de torná-la à boca. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento. O que aflige o seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviar das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Assim vai ensinando o sábio passo a passo, a sair da tolice, se desviar da mentira, buscar a riqueza
mas com sabedoria e inteligência, não ser tolo, não ter a estultícia como caminho. E ele diz, logo no primeiro versículo, o pobre honesto tem mais valia que o rico. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios de tolo. Então, o pobre, ainda que pobre, honesto, ele tem mais valia que o rico, que usa de mentiras e usa de tolices. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, não é bom ficar sem conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento como a prata e como o ouro. Como se busca a riqueza, como se busca a prosperidade, nós temos que buscar a sabedoria e a inteligência. Diz assim, peca aquele que se apressa com seus pés. Peca aquele que tem uma ansiedade. Ou aquele que nunca encontra tempo para ouvir a sabedoria. Aquele que não para ouvir o conselho. Aquele que não coloca em prática o conselho e se torna um ansioso na vida. No versículo 8 ele diz assim, o que adquire entendimento ama sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. O que adquire conhecimento, ele ama a sua alma. Ele ama viver. Ele ama os seus pensamentos. O que cultiva a inteligência achará o bem, achará o bom caminho. Ouvirá os bons conselhos. Se desviará do mal. No versículo de número 21, ele diz, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que vale é o conselho que Deus nos dá. Quando Deus usa a boca dos profetas, os lábios dos sábios para nos mostrar caminho, é isso que prevalece. Se nós nos deixarmos levar pelo mundo, nós vamos para a ignorância, para a mentira, para o ódio, para a contenda. O que vale são os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor. No versículo 13, ele fala sobre família. O filho insensato é uma desgraça para o pai. O filho insensato é uma desgraça para o pai. E um gotejar contínuo às contendas da mulher. Duas pessoas podem trazer a família à desgraça. O filho insensato e a mulher só de contendas. Hoje é muito normal as pessoas dizerem, mas eu tenho ciúmes e os ciúmes é normal. Não. Quando os ciúmes começam a trazer contendas, intrigas, não é normal. Começa a se destruir a família. Então, duas coisas nós temos que prestar atenção. Filho insensato é uma desgraça. E a mulher cheia de contendas. Ao invés de receber o marido com honra, com alegria, ela sempre tem uma contenda para trazer a ele. Onde você esteve, o que você fez, com quem você estava falando, são contendas desnecessárias. Atrai o teu marido, atrai bênção para a tua casa. Ensina teus filhos a não serem sensatos, a serem sábios, inteligentes, honrar pai e mãe, respeitar a palavra de Deus, ouvir, aceitar conselhos. Então, duas coisas, sem nos apercebermos, vão destruindo a família, vai separando casais. O filho insensato, que traz desgraça para o pai, e o gotejar contínuo da contenda da mulher. O gotejar é como se fosse uma casa com goteiras, as contendas. Vai pingando, 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 e vai trazendo tristeza, angústia, vai deixando o mofo, o mau cheiro. Então, cuide dessas duas coisas. No versículo 20, ele diz assim, ouve o conselho e recebe a correção,
para que no fim sejas sábio. Ouvir o conselho, ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, tirar do coração a vaidade, a soberba, aceitar o bom conselho, aprender com aqueles que já passaram por situações semelhantes a você. Onde eles erraram, você não precisa acertar. Onde eles erraram, você não precisa errar. E onde eles acertaram, é só olhar para eles e ir no mesmo caminho. Então, aprenda com o erro dos outros. No versículo de número 9, fala sobre o falso testemunho. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Muitas vezes você pensa, não, mas eu preciso ajudar meu amigo, preciso ajudar meu parente. É uma mentirinha para ajudar eles. Mas a palavra diz que a falsa testemunha não ficará impune. Zele pela justiça, zele por aquilo que é verdadeiro. O que profere mentiras não ficará impune. E no versículo de número 27 diz assim: Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Se você já ouviu a instrução, ouviu o bom conselho, cesse de desviar da palavra de conhecimento. Comece a buscar a palavra de conhecimento. Comece a colocar em prática a palavra de conhecimento. Salmo de número 119 diz assim: luz para o meu caminho é a tua palavra. Os ensinamentos da palavra de Deus são luz para o nosso caminho. É bússola para o nosso caminho, para não nos perdermos. Então se guarde, receba a palavra, fuja da mentira, fuja da tolice, fuja da insensatez, fuja das contendas. Busque conhecimento, busque a sabedoria como ouro e como a prata. Que Deus continue te abençoando e te guardando nesse dia, e que as palavras dos sábios cheguem ao teu coração e você as coloque em prática. Fique na paz do Senhor.